Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Conversando UFRA com a professora Eleci Silva. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho e receba as nossas notificações. E venha você também ser Conversando UFRA. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para falarmos sobre uma campanha chamada Bandeira Branca. E antes disso, antes de começarmos a falar sobre a campanha verdadeiramente, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês sobre civilidade. Alguns anos atrás, um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização na cultura humana antiga. O aluno esperava que Mead falasse a respeito de algum artefato, anzóis, panelas de barro, pedras de amolar, coisas desse tipo, né? Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur, o osso da coxa quebrado e cicatrizado. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, morre. Você não pode correr do perigo, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquela pessoa que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela para que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, explicou Margaret Mead. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo muito difícil, um tempo onde nós estamos vendo a cada dia as dificuldades maiores das pessoas. Então, nós só conseguimos estar no nosso melhor quando nós somos solidários e quando nós servimos aos outros. Sejamos civilizados. E é por isso que eu hoje tenho a honra de receber Janete Moreira, ela que é vereadora no município de Capanema, no estado do Pará, e idealizou, criou e está divulgando a campanha Bandeira Branca. Querida Janete, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Boa noite, professora Eleci. Boa noite a todos os seus ouvintes. Eu sei que a senhora deve ser muito assistida, porque é uma mulher de muita competência, muita seriedade em tudo que faz, e é uma cidadã que hoje faz parte dos imortais, faz parte da Academia de Letras. Então, ser entrevistada ou conversar, ter esse bate-papo com você é uma coisa que me honra, né? Que me eleva quanto pessoa, quanto política, quanto cidadã que sou. Essa campanha Bandeira Branca, ao qual a senhora se referiu, ela nasceu de uma preocupação não só da pessoa pública, mas da cidadã Janete Moreira. Assim, foram muitas noites perdendo sono, muitas preocupações que me levavam sempre de como eu vou poder ajudar, né? A partir do momento que você assume uma posição de pessoa pública, você vira referência para toda uma população como aquele salvador da pátria, aquele que vem para resolver o problema. Eu tenho que ter meios para ajudar, para tirar a fome daquele que me procura, para ajudar numa conta que eles não estão conseguindo, né? Cumprir com seus compromissos, com o problema de saúde. Então, as demandas, elas vêm, né, vem se acumulando no teu dia a dia e realmente tiram o sono. E dentro de todas as cortesias, né, sociais cristãs, qual me inflige a minha história da minha vida, a solidariedade é uma que mais sempre foi assim enfatizada no seio da minha família. Então, por isso que eu digo que mais do que uma ideia que surgiu advinda de uma política, veio de uma cidadã, né? Essa história de solidariedade na minha família, ela me precede, ela é modelo a ser seguido. Mas me chamou a atenção, no início da pandemia, ainda final de 2017,
Eu li uma matéria, né, pesquisando sobre pandemias, falando sobre o tempo da gripe espanhola. E eu queria saber como é que era uma pandemia. A minha geração nunca passou por uma pandemia, tudo era muito novo, tudo era muito assustador. E eu, com todos os meus medos, eu carregava também uma preocupação social, né? Como é que a gente, se eu adentrar na vida política, como que eu vou administrar essas demandas? Mas dentro dessas histórias, eu peguei um artigo, encontrei um artigo antigo de um recorte de jornal, a fotografia de um recorte de jornal em um livro, que contava uma história de solidariedade que me chamou a atenção. A gente sabe que a gripe espanhola é uma das primeiras variantes do H1N1, ela matou mais de 40 milhões de pessoas. Isso corresponde a mais do que foi maior do que o número de mortes que ocorreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. As pessoas, a partir do segundo ano, foi demorado e com menos perspectiva de sair da pandemia do que nós temos hoje, onde já temos uma vacina que, embora esteja demorando para ser administrada em todos os cidadãos brasileiros, ela já existe em tempo recorde. Temos também alguns medicamentos, hoje nós já temos antibióticos, alguns medicamentos que já podem ser utilizados, administrados durante a pandemia, que já diminuem o sofrimento. Mas me preocupa principalmente, ela já está indo para o seu segundo ano, e isso ela foi o que aconteceu no período da gripe espanhola. A partir do segundo ano, toda aquela população já sofria as consequências das empresas que fechavam, dos lockdowns, que a única defesa deles era se recolher para não ser contaminado. Era o desemprego e a fome que se agravou, que estava matando muito mais do que o próprio vírus, né? Cada um se recolheu dentro de sua família, se protegendo, se autoprotegendo, e aqueles que estavam desempregados, que estavam sem meios para se manter, eles morriam, na maioria das vezes, de fome. Os que não morriam de fome chegavam num nível de desnutrição tão grande que, quando a doença os atingia, eles morriam em pouco espaço de tempo, não tinha a menor chance, né, contra um vírus tão letal. Hoje nós já estamos na segunda onda, o índice de desemprego é assustador, a crise ela se estabeleceu em muitos lares, em todas as classes e níveis sociais. Vemos vídeos hoje nas redes sociais de pais gritando desesperados dentro de supermercados, pedindo ajuda. Vemos grandes empresários chorando por não ter como manter seu negócio, tendo que fechar um negócio que foi construído ao longo de uma vida. E voltando para a gripe espanhola, no meio de todo aquele desespero, de toda aquela situação de não saber a quem recorrer, cada um dentro do seu isolamento social, que foi imposto também, era estado de sítio, muitas vezes de 24 horas, segundo narra a história. Uma pessoa saía na madrugada gritando, perguntando: tem alguém com fome? Tem alguém com sede? Alguém está precisando de alguma coisa? E se estiver precisando de alguma coisa, coloquem, dê um sinal, coloquem um tecido, algum pano pendurado na janela. E essa semana, 2 semanas atrás, me veio esse texto novamente na lembrança e me despertou uma empatia muito grande por esse ato de solidariedade desse ilustre desconhecido que se expôs, né, teve essa ideia no auge do desespero, com certeza, e saiu nas ruas levando essa ideia, e ela realmente se disseminou e as pessoas começaram a colocar o pano. E ele levava o alimento para a porta, um pão, o que dava para levar, ele pedia para quem ainda tinha sobrevivido, ou quem ainda estava trabalhando, que ajudasse, e saiu pedindo. Ele não tinha recursos para dar para todos, mas ele saiu pedindo, com certeza. Eu não estava vendo, mas eu imagino que tenha sido dessa forma o final da história. E o enredo é mais ou menos assim.
Então, a ideia, ela vem na verdade, eu copiei uma ideia, né? Adaptei aos dias de hoje, porque eu percebo que nós precisamos sair do nosso isolamento, né? E nos unir através de um ato de solidariedade, mesmo que estejamos cada um no seu lar, né, protegidos pelas nossas gaiolas douradas, a gente tem que saber que nós que temos o alimento todos os dias, e essa graça de Deus de ter o alimento todos os dias, temos os nossos medicamentos preventivos, nosso material de higiene, os álcool gel, as máscaras, temos os nossos veículos, não necessitamos estar dentro de um ônibus, temos que entender que nós somos seres privilegiados e que tudo que Deus dá, nós devemos devolver para a sociedade em benfeitorias. Então, o meu trabalho, dentro de todas as minhas dificuldades, também para corresponder à expectativa do meu povo, ele reside na conscientização. Na conscientização, no sentido de sensibilizar a sociedade da necessidade de ser solidária, de dividir o pouco que tem com o resto da população que não tem, e de dessensibilizar a população que precisa de seus milindres, de sua vergonha de pedir. Fazê-los entender que vivemos em tempos de guerra e que em tempos de guerra onde o rico e o pobre hoje já é atendido do lado de fora do hospital, dentro de uma tenda adaptada, que não se trata mais de classe social. Que se você tiver todo o dinheiro do mundo e tiver dinheiro para pagar um avião para lhe levar para o Albert Einstein, você vai ser barrado na porta do hospital porque não existem leitos. Se você tiver o melhor plano de saúde, eu soube que o melhor plano de saúde do Pará tem uma fila de espera para um leito de 200 pessoas, de 200 pacientes. Então, há muito tempo, vivemos um regime de guerra contra o inimigo invisível e já deixou de se tratar de classe pobre, classe média ou classe rica. Se trata de circunstância que podemos encontrar hoje um pano branco, uma bandeira branca, numa bela casa, como eu já encontrei, e eu perguntei, mas você vai precisar, não é melhor dar para aquele ali? Eu estou desempregado há mais de um ano e eu não tenho mais o que dar para minha família comer, eu preciso de ajuda, eu tenho que ter humildade para lhe pedir ajuda. Veja se a senhora consegue, quem pode me ajudar, se a senhora não puder, porque a minha família está passando necessidade. Então, são microempresários que precisaram fechar seus negócios, não deram conta de pagar os aluguéis das empresas e, por diversas circunstâncias, pararam de trabalhar. E hoje precisam, tanto quanto aquele que está dentro da classificação, né, do índice de pobreza mais baixo. Então, eu acho que a ideia, quando ela mesmo que ela seja uma ideia que nasceu de uma outra ideia, que foi adaptada, amadurecida e desenvolvida, ela já nos faz ser mais, já nos faz entender que estamos um passo na frente, que estamos conseguindo caminhar no sentido de sensibilizar quem tem para dar e quem precisa para sinalizar que precisa. Então, não se trata de ter vergonha de colocar mais um pano branco qualquer na sua porta. Se trata de sentar e pensar, eu estou precisando mais do que aquele que está ali do lado, está numa situação pior do que a minha. Estou realmente precisando, não é pedir por pedir, mas pedir porque realmente necessito. Então, dentro de todo esse processo, coube a mim, né, que ando e tenho acesso, entrada nas diferentes esferas da sociedade, pedir ajuda. Então, quando me mandam uma foto, ou ao caminhar, ou dirigir pela cidade, eu seleciono um bairro, vou por todas as ruas do bairro, verificando se tem bandeiras. Fotografo, anoto o nome da rua, sem expor ninguém, eu encaminho para as pessoas que eu acredito que possam ajudar. Então, hoje eu tenho parceiros dentro dessa campanha,
que tem somado muito. Eu já não estou mais sozinha, graças a Deus. Temos os componentes da maçonaria, da sociedade civil organizada, do Rotary, do Lions, temos alguns empresários, né, que, associações mesmo de bairro que estão fazendo movimento no sentido de ter uma maior acuidade em perceber, em ver quem está sinalizando essa ajuda. O que a gente pede é que apenas as pessoas tenham consciência, né? Porque nós tivemos alguns moradores que já foram muito abençoados, já tiveram muitas doações. Eu cheguei em uma casa hoje que tinha recebido mais de 20 doações, ele não tinha mais onde guardar. E nós fui levar uma ajuda e ele disse: eu não posso aceitar, porque eu já estou pecando diante de Deus. Eu já tenho mais do que eu preciso, eu moro só. Eu recebi 20 cestas. Dê a minha cesta para alguém que precisa mais. E eu achei muito linda essa consciência social da parte de uma pessoa humilde. Estava num nível de felicidade tão grande, em júbilo, pela ajuda, sabe? E essa gratidão, ela enche o coração da gente, saber que aquela pessoa já vai dormir alimentada, que ele disse que não tinha o que comer, até ele colocar a bandeira dele na janela. E disse, eu vou guardar essa bandeira com muito carinho. E todas as vezes que eu estiver precisando, eu vou colocar essa bandeira branca. Eu espero que as pessoas entendam. Eu sou um velho só e ainda não saiu minha aposentadoria. Eu estou passando necessidade. Então, são muitas as pessoas que vivem essa dificuldade, né? E eu estou aqui para mediar essa campanha que não é minha, a ideia, a adaptação dela, a divulgação, a preocupação em fiscalizar, em vistoriar a minha cidade, vigiar para ver quem está precisando é uma responsabilidade minha. Pedir quem ajude, eu não peço para ninguém trazer para minha casa, eu peço para que a pessoa leve diretamente. Se não, mande por alguém, se não quer ter o trabalho, não quer entrar em contato, não quer expor a saúde, né? Mas, porque senão a minha casa também vai ficar muito exposta. Já pensou se eu encho a minha casa de cestas básicas e aí a porta da casa fica cheia? Eu também tenho uma mãe com suas comorbidades, uma mãe com 86 anos. Então, eu tenho esse cuidado. Todo esse cuidado eu tive durante a organização do projeto dessa campanha, que foi também de não expor a minha família ao vírus de forma ostensiva. Quando eu quero fazer o meu trabalho, a nossa Câmara está de recesso, porque teve caso de vírus lá, né? Inclusive uma funcionária veio a óbito, então ela está sendo desinfectada e eu estou com tempo. Então, eu saio de manhã, vou nos bairros, na periferia, principalmente nas invasões, verifico onde tem, fotografo, chego aqui, eu mando para todas as pessoas, para os meus parentes, para os amigos que podem ajudar, e estou fazendo essa campanha com a ajuda de todos. Eu estou dando a minha colaboração, claro, e como eu digo, dentro da medida do possível. Eu não quero que ninguém dê o que não tem. Se você tem um cacho de banana, ou dê a metade, ou dê 2 bananas, quanto der. Se você tem 2 miojos e você vai precisar de um, dê o outro. Não precisa ser cesta básica. Você pode dar o que estiver lhe sobrando. No final do dia, se todo mundo fizer isso, ele vai ter muito mais do que uma cesta básica, não é verdade? Então, essa campanha, ela é de todos. Ela é de cada cidadão que tem um mínimo de solidariedade, que tem um mínimo de entendimento, que quanto menos a nossa população tiver gente passando fome, menos pessoas com inanição, menos pessoas com baixa resistência e menos oportunidade do vírus ser letal. Porque uma pessoa bem alimentada, ela vai ter resistência ao vírus. Ela vai ter como se defender de uma infecção. Não é verdade? Então, é por esse prisma que eu quero que as pessoas entendam. Quando você faz o bem para alguém, ele vai voltar em dobro para você. Quem sabe essa sua ação não evitou que alguém ficasse doente de forma mortal ou que tivesse a doença se estendendo por um período muito longo a ponto de contaminar a sua rua inteira ou a sua cidade, né? Então é isso. E eu espero poder contar
com todos aqueles que têm o mínimo de sensibilidade, porque eu vejo que os artistas, que é a classe mais prejudicada acho que no país inteiro, porque todas as casas noturnas foram fechadas, bares e restaurantes, onde eles se apresentavam, a nossa feira da cultura, né, que era uma oportunidade que eles tinham de se apresentar, era a vitrine dos nossos artistas, nosso festival junino, o nosso carnaval, foi tudo cancelado. Estamos no nosso segundo ano sem eles terem o menor espaço para trabalhar. Mesmo assim, eles têm o desprendimento de irem para as redes sociais, fazerem lives para poder captar gêneros alimentícios para distribuir com a população. Não é para eles, é para poder doar para a população, para asilos, né? Temos muitos asilos precisando de ajuda, temos muitas crianças carentes, creches. Então, imagine nós, que ainda estamos tendo a condição de trabalhar, de poder receber o nosso dinheirinho, né? E poder dividir com aqueles que precisam. Então, vamos cada um ter uma atitude de solidariedade, tomar uma iniciativa, fazer a sua parte, não precisa falar nem o meu nome, eu não estou aqui. Eu escolhi a bandeira branca, Eleci, porque a bandeira branca ela é apartidária. Ela é uma bandeira que simboliza tudo de bom, a paz entre os seres humanos, entre os países. Toda vez que você precisa de ajuda, você balança a bandeira da paz. E eu acho que ela é uma bandeira que passa, assim, aquilo que eu quero dizer. Eu quero que a vida do outro também, né, que a minha tranquilidade, de não pegar a doença, de não ser contaminada, de ter a minha família protegida, que essa paz que me deixa dormir à noite, quando eu não estou preocupado com tanta gente passando necessidade, também seja levada a cada lar. Alguém que dorme alimentado, dorme bem. Alguém que alimentou seus filhos, dorme melhor. Não é verdade? Então, vamos dar a nossa contribuição, vamos fazer de Capanema uma cidade com menos dificuldades, porque as dificuldades maiores elas já existem, só estão muitas insolúveis, outras estão sendo resolvidas, né? Mas essa daí, de alguém não ter o que comer, eu acho que nós podemos dar o nosso jeitinho e resolver e deixar todo mundo se sentindo bem melhor, bem mais saudável e bem mais preparado para esse vírus ou para recomeçar a sua vida. A importância da bandeira branca também consiste na questão do consentimento, né? Muitas vezes nós vamos levar uma bolsa, uma cesta básica para uma família e aquela família se sente constrangida, ofendida. Então, quem quer ser solidário também precisa dessa permissão, precisa que seja sinalizado que aquela pessoa precisa da sua mão. Né? É ruim você sair e você, de repente, quem quer dar, ser constrangido no ato de solidário, ao invés de ser uma coisa boa, vira uma coisa ruim. Eu vou bater naquela casa, eu acho que eles estão precisando e eu vou levar alguma coisa. Não pode ser assim, eu preciso saber se ela realmente quer receber. Eu não quero constrangê-los, entendeu? Então, é nesse sentido que a campanha ela deixa de ser minha, passa a ser de qualquer pessoa, qualquer cidadão de boa vontade, que entenda que o propósito dela é ajudar o maior número de pessoas dentro do nosso município. E hoje ela tem uma outra vertente dentro de todos os seus propósitos, que é uma semente semeada que já está sendo copiada. Hoje eu recebi os vereadores de Cachoeira, outros de Garapé-Açu, que estão querendo lançar campanha lá. Que bom que isso virou uma coisa a ser copiada, né? Sinal que é uma boa ideia, e se está funcionando aqui, vai funcionar lá. O que eu posso lhe dizer é que mais de 100 famílias já foram ajudadas. Nessa primeira semana, a campanha foi lançada no sábado passado, comunicando que o primeiro dia seria na terça-feira, porque coincide com o período de lockdown
da região metropolitana, e aqui também um pequeno meio lockdown de 22 às 5 horas, se é que existe esse termo, meio lockdown, né? E eu acho que a terça-feira passada foi um dia D para a gente. Estamos vivendo uma semana de muita preocupação, porque é um período de contaminação, onde as pessoas têm orientação para se reservar dentro de suas casas, de seus lares, e saber que tantas famílias já foram ajudadas me deixa muito feliz, e eu espero que a campanha cresça cada vez mais. Foram 100 famílias ajudadas, mas, diga-se de passagem, teve uma família que recebeu mais de 30 cestas básicas, outras mais de 20, porque o chamado chegou até a rede social e muitas pessoas se comoveram, souberam, quanto mais pessoas souberem de que há esse movimento, de que existe essa pessoa passando essa dificuldade, é melhor. Eu não coloco na rede social, eu não coloco em Facebook, no Instagram, a foto da casa de ninguém, as fotos que eu tiro, eu direciono para aquelas pessoas que estão fortalecendo a campanha, que eu chamo de parceiros, que estão ajudando a iniciativa própria, a sociedade civil e a sociedade civil organizada, e os empresários, né, que também já estão se movimentando nesse sentido. Então, foram muitas as doações, eu quero que ela seja pulverizada, que as pessoas comecem a olhar também para os bairros de periferia, que comecem a andar dentro dos seus carros ou caminhar nas ruas, olhando, procurando a bandeira branca, porque é assim que eu ando. Eu, quando saio do carro, saio devagarinho e saio olhando de um lado e do outro se tem bandeira branca. E eu acho que esse é o nosso papel, quanto ser humano na sua essência, na sua melhor essência, né? Um ser humano sendo humano, humanizado e humanizando aqueles que o cercam. Não é verdade? Eu acho que nós devemos ser mais na vida do outro, e essa é uma boa forma de nós participarmos de forma positiva na vida daqueles que realmente necessitam da ajuda. Então, é isso. Mais alguma coisa que você gostaria de saber? Maravilhosa, Janete, maravilhosa a tua colocação, a tua explanação e a tua ideia de campanha, né? A gente espera, de fato, que as pessoas se engajem cada vez mais, e eu ficaria muito feliz de saber que essa mesma campanha de bandeira branca, ela possa se estender para outros lugares, não só aqui para a nossa região, não só aqui para a nossa região, mas para todos os lugares onde existam pessoas de boa vontade e dispostas a ajudar, porque sempre vai ter alguém que precisa ser ajudado, e principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que a situação fica mais precária ainda para as pessoas, né? Então, eu agradeço imensamente a tua participação aqui, Janete. Eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito especial por você, pela pessoa Janete, né? É recíproco, minha amiga. Obrigada. E eu espero que a gente consiga fazer fazer se estender cada vez mais essa campanha, tá? Eu gostaria de passar a palavra para você se despedir e fazer as suas considerações finais, tá bem? Mais uma vez, professora Eleci, eu quero lhe agradecer. Estar aqui com uma mulher tão forte, com uma mulher tão humana, e que se sensibilizou com essa ideia, uma ideia simples, uma ideia de coração, que eu não imaginei que fosse ter, né, essa repercussão, mas que fico muito feliz que esteja acontecendo. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Eu lhe peço que seja uma parceira no sentido da divulgação com seus amigos, com os grupos, né, do WhatsApp, na sua rede social. Eu sei que esse nosso vídeo ele vai ser muito assistido, eu espero que ele tenha um bom retorno. E não se constranja de pedir para os seus amigos, para compartilhar, para dividir, para olhar eu digo assim, a ideia, né? Compartilhar, dividir a ideia e, se possível, compartilhar aquilo que eles podem no sentido da solidariedade e de ajudar ao próximo. Que olhem com acuidade para os seus vizinhos, para as casas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, e seja mais na vida do outro, some na vida do outro, porque é só isso
que fica, porque quem não nasce, quem não vive para servir, não serve para viver, assim dizia minha mãe, minha maior professora e mestra, que me ensinou a arte da solidariedade, assistindo seus pequenos gestos. Eu hoje conto com o apoio do meu irmão, do Claudiano Moreira, que tem me fortalecido, eu sempre agradeço muito a ele, me acompanha, corre atrás, pede ajuda comigo, dentro da escala social de cada um, todos têm amigos influentes e ele está fazendo uso, né, dessa amizade para sensibilizá-los da importância deles também, colocarem um dedinho aqui na vida de cada pessoa do nosso município, né, um dedinho mágico, um dedinho verde, para que floresça a prosperidade, a fartura, a felicidade em nosso município. E antes que, até que se a pandemia acabe, que a gente consiga amenizar a dor do outro. Muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo a todos os seus ouvintes pela atenção e para quem assistiu nosso vídeo até o final. Uma boa noite, um bom final de semana, uma boa vida a todos nós. Saúde, porque é isso que nós precisamos. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso canal Conversando UFRA com a professora Elessi Silva. Meus queridos ouvintes, eu gostaria de que essa ideia fosse disseminada para o maior número possível de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia muito difícil, com algumas pessoas passando por dificuldades muito maiores do que as nossas. Então, sermos solidários nesse momento significa sermos humanos e cada vez mais humanos, e é o que nós precisamos na nossa sociedade, não virarmos as costas para os outros. E eu peço a todos que gentilmente continuem a se proteger, usem máscaras, álcool gel, mantenham o distanciamento social necessário para que juntos a gente possa enfrentar essa pandemia e o mais breve possível a gente poder retornar ao convívio social que tanto nós queremos e poder abraçar as pessoas que nós amamos. O canal Conversando UFRA com a professora Elessi fica por aqui, se despede. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, venha fazer parte conosco. Clique no sininho, ative as notificações e seja você também Conversando UFRA. Obrigada.